Nós estamos diante de uma cena muito conhecida na Bíblia, muito conhecida. Porque Elias, irmãos, foi um profeta que realizou grandes feitos em Israel. Elias participou de milagres extremamente grandiosos, embora pareça redundante, porque todo milagre por si só já é grandioso. Mas se a gente pudesse usar uma expressão idiomática da língua portuguesa para definir Elias, a gente se apropriaria do cantor Roberto Carlos. Por quê, pastor? Porque Elias era... Brincadeira, um adolescente de 16 anos matou a charada, vocês aí que são mais velhos mataram a charada, hein? Elias era o cara. Então ele de verdade poderia dizer, esse cara sou eu. Porque Elias, irmão, falar, ele era o cara. Há vários milagres, mas há um episódio de Elias que você fala assim, rapaz, que camarada é esse, seu Domingos? Porque o povo da época era governado por um rei muito mau, chamado Acabe. E ele tinha uma mulher também muito perversa, chamada Jezabel. Pensa num casal que fazia maldade com os outros. Pensa num casal que aborrecia o coração de Deus. Na Bíblia está para existir outro casal pior do que Acabe e Jezabel. A coisa é tão braba que eles tipificam esse espírito do mal que anda pelos quatro cantos do mundo semeando maldade, semeando todo tipo de malignidade. E Elias, como profeta, ele tinha a função de denunciar. A voz profética é essa, aquela que, em nome de Deus, denuncia o pecado, denuncia os erros, não apenas para denunciar, mas para promover arrependimento, mudança, edificação, retorno aos princípios. Então não era uma mera denúncia, era uma denúncia seguida de desejo, de vontade, de propósito para arrependimento, para mudança. Então o profeta, ele não se limita a denunciar. Sabe quem faz só isso? Religioso. A gente falou sobre isso semana passada. O religioso, pastor Lico, ele só se preocupa em denunciar o pecado do outro, porque o dele mesmo ele não é capaz de denunciar. Mas profeta não. Profeta denuncia com o propósito de gerar arrependimento, contrição, mudança, transformação, salvação, avivamento, retorno à vontade de Deus. Entende isso? E aí, num determinado momento, irmãos, Elias faz o seguinte, vamos fazer um negócio aqui, porque o povo estava entre adorar a Deus e adorar a Baal, que era um deus pagão. E aí ele fez um pacto com o povo. Vamos fazer o seguinte, reúne aí, não precisa ser muito não, uns 450 profetas de Baal, e eu vou representar Deus. Nós vamos montar um altar e nós vamos clamar fogo do céu. O Deus que responder com fogo e consumir ali o holocausto, o sacrifício, a este Deus nós vamos adorar. Pois bem, prepararam o altar, Elias com toda a educação, com toda a gentileza, você percebe aí uma certa... Vocês primeiro. A vez é de vocês. O padre já me deu o sinal de que é 11 horas, metade do culto já foi, hein, irmão. Padre Frederico. E aí, vamos lá. Tá lá os 400 camaradas clamando, manda fogo, e manda fogo, e manda fogo. E nada, e nada. Irmão, sabe qual é a cena que me vem à mente? Que cada um reproduz na mente aquilo que carrega de cultura, de história. Se Elias fosse mineiro, sabe como é que eu imaginaria essa cena? Eu imaginaria essa cena, Elias com um matinho assim, no canto da boca. Imagina, seu Domingos, chapeuzinho de palha, encostado em algum canto, com a perninha cruzada assim, ó, um matinho na boca, e falando,
Clama mais alto, senhor. Grita mais alto, senhor. É a cena que eu vejo. Talvez vocês cariocas já imaginam outra cena, né? Manda aí, velho. E aí? Como é que é? E essa parada aí, pô? Não é isso? Enfim. E os caras estão gritando e nada. A Elias ainda fala assim, ó, meio que debocha. Elias era meio debochado, irmão. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele fala assim, ó, grita mais alto. De repente, ele está lá ocupado com alguma coisa e não está ouvindo. Olha só, rapaz. Olha como é que esse camarada era. Que de repente eu falo, rapaz, baixa um pouquinho a bola aí, Elias. Não precisa ser assim, não, cara. Pô, tá parecendo um flamenguista com um clássico. Estou zoando que o meu amigo Jurandir tá aqui, ele é vascaíno raiz. Tá parecendo um flamenguista em dia de clássico com Vasco. E aí tá lá o Arrascaeta, pô, corre mais aí, Coutinho. E os caras nada, né? Não ganham nunca. Perdão, Jurandir. E sabe o que é, Jurandir? É o poder do microfone. De vez em quando eles me repreendem. Pô, pastor, para com isso, visitante vascaíno aí. O senhor fica falando essas coisas. Mas eu amo a todos os vascaínos aqui, tá? Deus tem mandado, inclusive, muito vascaíno para cá. Porque se existe um lugar que é lugar de consolo, abrigo, é aqui. Então, glória a Deus que Deus está te mandando para o lugar certo. Me perdoa, irmão. Vou terminar a história. Os camaradas gritam, começam a se cortar, Fernanda. E nada do Deus lá deles responder. Aí Elias, cansaram? Dá licença, por favor. Aliás, bota mais água nesse holocausto aí. Cava um pouco mais profundo, joga mais água. Aí eu já imagino outra cena, no camarada dobrando a camisa assim, Lico. Tipo uma camisa dessa. Né? Não é meu estereótipo, então não esquece. Imagina um cara fortão, vamos lá, agora é minha vez. Bota mais água. Senhor, manda fogo do céu. Sobrou nada. Olha o nível de intimidade que esse homem tinha com Deus. Olha o nível de autoridade, unção que esse camarada tinha. Aí tem um outro camarada chamado Eliseu. Porque Elias passa por todo um processo que não é o tema da mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre isso aqui, ó, quando a experiência se torna propósito. Homens, se a experiência que a gente viveu ontem e hoje não se tornar um propósito, não valeu de nada. Cadê os jovens animados? Se a experiência que vocês tiveram não se tornar um propósito, de modo que os pais, que os colegas da escola, que os diretores da escola, que os amigos da faculdade, que os vizinhos percebam que a experiência gerou um propósito de vida, foi em vão. A gente dormiu no chão de bobeira. Tem uns velhinhos aí que para levantar demorou 3 minutos. Eu não falei de você não já. Tinha mais velhinho lá. Irmãos, eu não lembrava de ter virado tanto numa noite para dormir, porque quando você não está dormindo bem, você tenta buscar um jeito, né? E quando você não tem jeito. Uma colchonete muito grossa, mais ou menos uma folha A4. Aí você vira para cá, vira para lá. O Sandro sumiu com o travesseiro do Wagner, eu tive que dividir um travesseiro com ele. Mas enfim. Agora, irmão, imagina um camarada como Elias. Aí chega um outro, Eliseu. Elias estava perto ali de encerrar digamos assim, o ministério dele. Aí Eliseu fala assim: ô Elias, pode pedir um negocinho? Tipo, mineiro, irmão. Mineiro é assim, ele é quietinho, senhor. Se fosse eu faria assim: ô Elias, pode pedir um negocinho? É igual o mineiro que achou uma lâmpada, conhece essa, né? Achou uma lâmpada do gênio. O senhor tem direito a 3 pedidos. Qual o seu nome?
Meu nome é Fernando. Fernando. Eu sou lá de Caratinga. Você conhece, filho da Tereza, com uma Tereza? Mineiro não tem nome, ele é sempre filho de alguém. Você tem 3 pedidos. Você não dá um queijo? Rapaz, um queijo? É, um queijo. Tudo bem, o gênio ficou assim, tem alguma pegadinha aí, né, no mundo da fantasia. Toma lá o queijo. O mineirinho pegou o queijo, seu Domingos. Aquele lá de Maria da Fé. O senhor gosta daquele queijinho aí, guardou. Ora, segundo desejo, mais um queijo. Só mais um queijo. Ó, gênio, tu tá de brincadeira comigo, tu pode pedir qualquer coisa. Mais um queijo. Tá lá mais um queijo, Magu. O gênio já bolado, 3º pedido. O senhor me dá uma casa, né, bonitona, uma esposa bonitona, né, para eu namorar, para eu viver minha vida. Tá bom? O gênio, nossa, graças a Deus você fez esse pedido. Eu estava preocupado se fosse pedir mais um queijo. Eu ia pedir, mas eu fiquei com vergonha. Você imagina Eliseu chegando para Elisa e falando assim: posso pedir uma coisa? Por favor. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Num olhar, irmão, superficial, talvez a gente pense assim: nossa, que cara mais arrogante do que Elias. Porque sempre, olha aqui para mim, sempre que alguém olhar para você e perceber que você está almejando algo ainda maior para a sua vida, a primeira coisa que o mundo faz é tentar te julgar como se você fosse soberbo, arrogante. Mas desejar ir além do que os nossos pais puderam ir, desejar ir além do que os nossos líderes espirituais puderam ir, desejar ir além do que os políticos desse país conseguiram ir, e pensa em todas as relações, não é arrogância, é propósito de quem deseja realizar uma obra maior.